Graça e paz. Oração do dia. Maravilhe-se com o que Deus está fazendo. Atos 11, do versículo 1 ao 18. Espero que essa oração do dia seja abençoadora para a sua vida. Tá bom? Está escrito assim. Você pode me acompanhar aí na leitura, aí na sua casa, ou aonde você está me acompanhando. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios, ou seja, os não-judeus, haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: "Você entrou na casa de homem incircuncisos e comeu com eles?" Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: Pedro acabou de sair da casa, tinha acabado de sair e voltou, para a Judéia. E ele com certeza rodou aí uns 50 quilômetros para voltar para casa. E quando ele chega, os irmãos, os judeus convertidos ao cristianismo, eles circuncidados, eles perguntaram: Pedro, você entrou na casa de um não circunciso, ou seja, um incircunciso, um não judeu, alguém que não tem a tradição da nossa gente? Você comeu com eles? Ou seja, o exclusivismo ainda estava no coração de alguns irmãos e muitos deles eram fariseus que se converteram ao cristianismo. Mas ainda havia resquícios da antiga vida nestes homens. Ainda não tinha total clareza de tudo que Deus estava fazendo. É por isso que Deus estava usando de visões e sonhos para tocar, por exemplo, o coração de Pedro. Então Pedro ele vai se explicar diante dos irmãos. Preste atenção. 5. Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase eu tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Ao que eu respondi: "De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo." Pela segunda vez a voz do céu: "Não considere impuro aquilo que Deus purificou." Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como havia visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: "Envie alguém a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual dirá as palavras mediante as quais você e toda a casa serão salvos." Quando eu comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: "João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isto, acalmaram-se, e glorificaram a Deus, dizendo: "Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida." Para quebrar aquele sentimento, aquela crença errada e aquele sentimento errado, Deus estava concedendo experiências. E o que Pedro viu, o mesmo que aconteceu no Pentecostes, aconteceu também com os não-judeus. O mesmo que aconteceu na festa dos judeus aconteceu na casa de Cornélio, não-judeu. Deus estava ali confirmando que ele estava formando um povo de vários povos.
Deus estava quebrando, Deus estava lançando fora crenças erradas, sentimentos errados. Preste atenção. A experiência com Deus faz isso com a gente. A experiência com Deus faz com que crenças e sentimentos errados sejam tirados da nossa vida e abracemos a verdade de Deus. E o que aconteceu com aqueles homens que de início estavam aí preocupados e nervosos com Pedro? No final, eles acalmaram-se e eles glorificaram a Deus. Eles maravilharam-se com o que Deus estava fazendo. Muitas vezes, nós estamos cheios de nós. Estamos cheios de nossas convicções. Estamos cheios de nossos valores. E muitas vezes, perdemos a ação de Deus. Nós não conseguimos perceber a ação de Deus e aí perdemos o maravilhar-se diante da ação de Deus. Sabe o que eu aprendo hoje? Primeiro, eu aprendo que Deus está fazendo sua obra, Ele continua chamando os seus. E é nossa tarefa se alegrar com o que Deus está fazendo. Nós devemos partilhar da alegria de Deus, de se alegrar, de maravilhar, de glorificá-lo por tudo que Ele tem feito. E Deus tem feito muitas coisas. A principal delas, Deus tem trazido pessoas que estavam distantes para perto dele. Deus está trazendo pessoas que tinham vida autônoma para viver uma vida debaixo da autoridade dele. Deus está buscando os perdidos. Deus está convertendo as pessoas. Deus está transformando pessoas. E tudo isso é motivo da gente se maravilhar. Você já tirou um tempo para se maravilhar por tudo que Deus está fazendo? Você já olhou a vida aí do seu marido, do seu filho, do seu colega e observou, ou a sua própria vida, e observou e disse: meu Deus, olha o que Deus está fazendo, glória a Deus. Deus tem transformado alcoólatras em ex-alcoólatras. Deus tem transformado usuários de droga em ex-usuário de droga. Deus tem transformado ladrões em ex-ladrões. Deus tem transformado os perdidos em achados. E é por isso que nós devemos nos maravilhar com o que Deus está fazendo. Hoje é dia disso. Nós vamos orar agora. Aproveita, compartilha agora essa oração com quem você ama, para que essa pessoa ore com a gente. Deixa aí nos seus pedidos, aliás, deixa nos comentários seus pedidos de oração, um testemunho, tá bom? E, claro, se inscreva se for a primeira vez que você está com a gente, tá bom? E deixa todas as notificações acionadas. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, aqueles irmãos ficaram maravilhados e glorificaram o Senhor. O Senhor estava batizando não-judeus no Espírito Santo. O Senhor estava trazendo gente que não era judeu para o seu povo. O Senhor estava fazendo coisas que para aqueles homens era surpreendente. Sim, o Senhor estava quebrando, aliás, o Senhor estava jogando fora maus pensamentos, crenças e também maus sentimentos. Bendito seja o Senhor. Que todo o nosso orgulho seja quebrado, que nós entendamos tudo que o Senhor está fazendo através do seu discernimento e que nós nos alegremos. Que essa esposa, ao invés de ficar reclamando, que ela se alegre, que ela se maravilhe por tudo que o Senhor está fazendo na vida do marido dela, na vida da esposa, esse marido aqui que está me assistindo, na vida dos filhos. Ó Deus, é isso. E glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. É a oração que eu faço a Deus. Essa é a nossa oração do dia. É um clamor que nós levantamos aqui, confiantes no Senhor. Bendito seja Jesus para todo sempre. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Maravilhe-se com tudo que Deus está fazendo. 12 horas, meio-dia, vai ser minha live. Eu te aconselho e te convido. Participa comigo da minha live. Isso, hoje, 12 horas. Combinado?
Aí eu ao vivo, eu vou estar lendo aí os seus comentários, vou estar interagindo. Deus abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre você, graça e paz.